Oi, meus alunos. Então, vocês vão receber aí o plano, né, 3 do terceiro bimestre de matemática. Começa lá na atividade 10, né, da página 10. Então, o que acontece lá? Ele tem uma tabela, ele fala lá, quando o x aumenta uma unidade a partir de qualquer valor de a elevado a x, então, deixa eu colocar um pouquinho para cá, de a elevado a x, também aumenta, ou seja, a função f de x igual a elevado a x. Então, o que acontece? O valor que você colocar aqui no caso do a, 2 elevado à primeira potência, seria 2. 2 elevado à segunda potência, seria o que? Igual a 4. Então, o que acontece? Esse 2 aqui, elevado a 2, não é 2 vezes 2, não é ele multiplicado por a? Então, no caso lá, a tabela seria multiplicado por a, quando o x aumenta. E quando ele fala lá, a maior que 1, então, se eu colocar aqui 2 elevado a x, esse 2 aqui no caso seria o meu a, tá? Se ele seria aqui, vou colocar uma flechinha, meu a. Se ele é maior do que o 1, então a função é o quê? Crescente. Quando seria aqui, ó, meio elevado a x. Esse meu a aqui é o quê? Menor do que 1. Então, essa função seria o quê? Decrescente. Então, tome cuidado, que quando aqui ele é maior do que 1, crescente. Aqui é menor do que 1, decrescente. Certo? Bom, é só para escrever, então, a tabela ser crescente, decrescente, multiplicado por A. Daí, na página 12, tem a letra A que vocês vão fazer, tá? Que vocês vão pegar os pontos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o que acontece? Aqui na letra A, você vai pegar os pontos. Então, aqui, ó, 1 tá ligando com quem aqui? Com 2. Aqui, 2 tá ligando com quem? Com o 4. Daí, você vai pegar e colocar na tabela os valores de x, ligando com quem? Com os valores de y. Então, você vai olhar que aqui tem a linha do x, que vai estar ligando com quem? Com o número de quem? Do y. Você vai colocar na tabela, certo? Daí, vocês vão fazer a número 12. Esse daqui, o B, o C e o D não precisa fazer, daí já vai direto na atividade 12. Na atividade 12, vocês vão montar uma tabelinha, tá? Então, eu fiz aqui mais ou menos para vocês darem uma olhada. Então, o ponto, vai colocar quem são os pontos A, B, C e D. Quem os valores de X? Você pode colocar os valores de X, vamos colocar 0, 1, menos 1, menos 2, eu coloquei aí, né? No caso, os valores de X. E você vai usar, no caso aí, o Y, né? No caso aqui, eu usei aqui um sobre 5, certo? E daí, você vai elevando. Menos 2, daí inverte a fração. Menos 1 também inverte a fração. Então, aqui, ó, 1 sobre 5 elevado a menos 2. Como que faz? Quem tá aqui? O 5 sobe, certo? Esse 1 que acontece? Desce. E ele fica o quê? Aqui tá menos, ele fica o quê? Positivo. Então, 5 elevado ao quadrado dá quanto? 5 vezes 5? 25. Aqui, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, não precisa colocar. Então, 25 dividido por 1 é 25, certo? Então, ele fala para você analisar o gráfico, né? Para você, no caso, montar uma tabelinha no número 12. Daí vem a atividade 3, a atividade 13. Na atividade 13, ele usa aí, no caso, uma expressão. Deixa eu colocar aqui a caneta, fica melhor para vocês. N igual a 50 vezes 2 elevado a t. Daí, ele usa o tempo aqui, igual a 1 hora, o tempo igual a 2 horas.
e assim por diante. Então, o que você vai fazer? No lugar desse t, você vai substituir. Então, aqui vai ficar n igual a 50 vezes 2, vai colocar 1 aqui em cima. Então, n igual a 50 vezes 2 elevado à primeira potência é 2. 50 vezes 2 vai dar quanto aqui no caso? 100. Tá? E daí vai fazendo com o número 2, depois aqui, certo? Com 5 e assim por diante. Daí vem atividade 14. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Na atividade 14, vocês vão analisar os gráficos, certo? Presta atenção, aqui é meio, se ele é meio, o A é menor do que 1. E como você vai olhar essa função se é crescente ou decrescente? Ela é decrescente, né, no caso aqui. Se ela é decrescente, sempre pega, gente, do gráfico, ó, faz o gráfico, você sempre vai olhar daqui, do lado aqui, no caso, esquerdo para o direito. Então, aqui seria o que? Decrescente. Se ela for para cá, o que acontece? Ela vai o quê? Crescendo, crescente, tá? E tome cuidado que aí ele fala função exponencial. A função exponencial, ela fica aqui no primeiro e segundo quadrante. Ou ela faz isso, ou ela faz isso, tá? Porque aí tem gráficos que faz parábola. E quando é parábola, é no caso aqui na função do quê? De segundo grau. Então, tome cuidado com os gráficos que estão aí, tá? Para vocês analisarem. Daí vem a atividade 15. A 15. A 16 vocês não vão fazer, tá? Porque ela veio com erro, tá? Essa questão, então melhor não fazer. Aqui tem que mudar aqui o número. A 17 vocês vão fazer. E a 18 não vai fazer porque ela vai dar com número decimal aproximado, então tem que trabalhar com calculadora, não precisa fazer. Então, vocês vão fazer a 15, a 17 e a 19.